Pessoal, aqui é o Rubens Stitzman e eu vou apresentar agora no meu 11º programa sobre filmes imperdíveis que você não pode deixar de assistir de jeito nenhum, uma obra-prima do cinema dos anos 70 que a gente não pode deixar de ver. Esse aqui, gente, Star Wars, ou como era chamado na época em que foi lançado, Guerra nas Estrelas. Esse aqui, gente, é o episódio 4 para as gerações novas que às vezes olham e falam assim: ah, mas você começou aí pelo meio. Não, eu estou começando pelo começo. Esse foi o primeiro filme que o Lucas fez sobre a ópera espacial, né, que é chamada. E acho interessante falar um pouquinho, contar um pouquinho sobre essa história do Lucas. O Lucas era um diretor que tinha um certo sucesso, já tinha feito Loucuras de Verão, não tinha grandes trabalhos no cinema para poder estar apresentando, para poder estar angariando confiança dos estúdios. E no caso, esse estúdio era a Fox, né? Para poder fazer a epopeia dele. Ele tinha um sonho, né? Ele sentava com o Spielberg e eles lembravam daquelas matinês que eles assistiam quando eram garotos, né? Aqueles matinês do Zorro, do Flash Gordon, do Buck Rogers, que era uma coisa meio seriado, né? Bem filme B, mas que passavam nas matinês de cinema, que era muito comum isso acontecer na década de 50, 40. Muito bem. Eles tinham essa memória de infância, então eles sentaram uma vez e jogaram meio que tão palitinho. Pô, vamos fazer um trabalho assim, tipo, um trabalho sobre um grande herói arqueológico, uma coisa meio as Minas do Rei Salomão, Biriri Bororó, e vamos fazer um outro trabalho parecido com Buck Rogers ou Flash Gordon, alguma coisa assim, que são notadamente ficções B, na verdade. Aí entraram num acordo, o Spielberg, que era amigo do Lucas, ficou de fazer então o tal do filme que se passa, né, num tempo mais antigo, na época da guerra, uma coisa que lembra mais aquelas séries antigas como Mandrake, O Fantasma, né, uma coisa meio de aventura, meio de das selvas, e aí ele acabou criando o Indiana Jones. E o Lucas ficou de fazer a ópera espacial. E aí ele pensou muito em trazer de volta o Flash Gordon, que seria naquele nível de produção que ele pensava. Os detentores dos direitos de Flash Gordon não autorizaram a utilização não autorizaram nenhuma adaptação, porque teria que ser nos moldes que eles queriam, do jeito que eles queriam. O Lucas não teria autonomia para rodar Flash Gordon do jeito que queria, nem assim de criar uma livre ideia e uma releitura desse Flash Gordon. Isso não era possível, ele ia ter que ficar preso a certos ditames, a certos engessamentos dos detentores dos direitos autorais da obra. Aí o Lucas insistiu e falou: não, então não dá, eu vou fazer a minha. E aí ele aparece com um argumento bem a grosso modo do que mais ou menos ele queria fazer. Então não tinha ainda um roteiro pronto. Ele teve que contratar gente para montar o roteiro para ele, escrever uma história de verdade, porque ele só tinha uma ideia central. Mas o que o Lucas já tinha naquele tempo, que muita gente discute hoje, fala, não, não era, isso é recente. Isso é uma coisa, gente, que eu lembro muito bem na época que o Lucas dava entrevistas sobre Guerra nas Estrelas. Eu estava lá, já vivenciava as primeiras entrevistas sobre o grande sucesso que Guerra virou a partir desse filme aqui. E Lucas tinha uma coisa muito clara na cabeça dele, dizia isso muito claramente para os jornais de revista, quem quisesse ouvir, que ele estava lançando Guerra nas Estrelas como um filme que faria parte de uma trilogia central, a trilogia central que ele havia montado.
Trilogia central, gente, subentende o quê? Subentende não, entende-se na verdade. É uma trilogia central de 3 trilogias. Então ele estava começando o número 4, que seria o número 4, 5 e 6, e ele tinha já em projeto, que é uma coisa que ele faria um dia, o projeto para uma primeira trilogia, que seria 1, 2 e 3, e uma última, uma trilogia precessora, que seria o 7, o 8 e o 9. Então isso sempre foi dito muito claramente. Só que os anos passaram, o Lucas bancou e conseguiu executar todos os projetos que ele pensou para a trilogia central. Depois, passados alguns anos, bastante tempo, ele se embrenha em contar a origem do Star Wars, contar onde a coisa realmente começa. Ele traz um começo para a história, e aí dirige 1, 2 e 3. E cansado disso tudo, ele vira e fala: porra, tô ganhando dinheiro demais com essa sextologia, eu não preciso ir além. E começa a desmentir para todo mundo que ele havia falado um dia de uma trilogia posterior, porque o povo começou a cobrar: olha, você falava lá atrás que ia fazer o 7, 8 e o 9. Não, isso foi um mal entendido, não entenderam o que eu disse. E a grande ironia, né? O Lucas acabou vendendo os direitos dele para a Disney, e a Disney olhou para aquilo e falou: bom, agora a gente vai fazer aquilo que você prometeu lá atrás e não cumpriu. Então, com o Lucas assim, Lucas, eles vão terminar aquilo que o Lucas dizia desde o início, quer dizer, isso na cabeça de algum executivo da Disney. Porra, o Lucas falou isso, então vamos fechar isso. Então, a possibilidade de se criar uma série que venha depois dessa antiga aqui. Os atores estão vivos, o Mark Hamill, o Harrison Ford, né, a Carrie Fisher, tá todo mundo aí, então dá para você fazer realmente um filme posterior. O Obi-Wan velho morre no primeiro filme aqui, então problema nenhum, porque o ator realmente já foi embora, então não tá faltando ninguém, dá para você fazer o filme numa boa. E é uma coisa que a gente vai ver para frente. A gente sabe que a última trilogia vai ser feita, é só esperar. Deve ter alguma coisa estreando aí para 2016, 2017, mas a gente não chegou lá ainda, né, gente? Então vamos falar do que a gente tem aqui. Eu coloco em 11º lugar, na minha estante dos filmes que devem ser vistos a qualquer custo. Primeiro, porque através desse filme é que você vai entrar no universo de Star Wars, entender tudo o que acontece. E acho até que a gente não deve assistir cronologicamente. Ah, eu tenho que pegar desde o primeiro. Não, porque para entender direito como é que o Lucas pensou tudo, é melhor começar pelo começo verdadeiro, que é esse aqui. A coisa começou no número 4. Tá? Depois você vai ter lá a introdução do que foi Star Wars. Não tem problema nenhum você ver isso depois. Poderoso Chefão só vai contar a vida inicial do Vito Corleone no segundo filme. Até aí tudo bem. Bom, gente, o que eu queria dizer também sobre o filme é que o que eu tenho aqui é uma edição raríssima, pouco se encontra por aí. A minha tá novinha, que é uma edição em DVD dupla, muito enriquecida com extras. Ó, vem um folheto bacana aqui no começo. Folhetinho bacana de Star Wars. Houve uma mudança, né, no padrão de venda do produto, né? Hoje você não pode chamar mais Guerra nas Estrelas, ou que nome que qualquer país quisesse usar nas suas traduções. Então, é Star Wars, é assim que o Lucas quer que chame. Então, todos os folhetos, tudo que sai sobre o filme, capa, ele já intitula a série como Star Wars. Então, é o Star Wars, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, mas o nome é esse, é uma marca, então não pode ser mexido isso. Tá aqui. O acabamento do disco
É muito bonito. Esse aqui é do filme. Quando foi lançado em 77, Star Wars chamava Guerra nas Estrelas. Aí na primeira reprise que fizeram do filme, sentindo que era um filme que seria em série, não, vamos dar um subtítulo. Aí chamaram de A New Hope, A Nova Esperança. Daí em diante começou. Mas a primeira vez que o filme foi para o cinema, ele chamava só Guerra nas Estrelas. Por quê? Porque ninguém sabia que bilheteria que ia dar. Se isso, a própria Fox tinha um pouco de receio, falou assim, filme B de ficção científica nunca deu dinheiro, ainda mais um filme hiper escapista como esse, não é 2001 Odisseia no Espaço, não é Alien, que também se pressupõe uma obra um pouco mais séria. É um filme todo escapista, cheio de príncipes e princesas e robôs. Olha que linda a capinha do disco de extra. Todos aqueles extras que a gente encontra lá no Blu-ray. O Blu-ray com certeza tem mais coisa, porque falam-se em 6 horas de extra, né? Coisa pra caramba. Eu ainda não me animei a comprar o Blu-ray, sei lá, a grana, fui deixando. Às vezes você tem um monte de coisa que você quer mais do que ter uma coisa em Blu-ray que você já tem em DVD e que está muito legal. Mas com certeza vale a pena ter em Blu-ray, uma hora que eu puder eu vou comprar. Mas a que eu tenho é essa, e o que eu estou apresentando para vocês no programa número 11 é o que eu considero um filme imperdível, que a gente não deve deixar, que é Star Wars. É aí acompanhar as aventuras do Darth Vader, do Luke Skywalker, da Princesa Leia, do Han Solo, do Obi-Wan Kenobi, do Chewbacca, C3PO, tá todo mundo aí, o R2-D2. É um clássico, gente. É realmente, o Lucas teve uma ideia sensacional. Essa ideia foi desenvolvida por um grupo de pessoas que mexem com cinema. A coisa cresceu. O Lucas é o inventor da ideia, sem dúvida, mas não acredito que ele seja o mentor intelectual de tudo que está hoje em dia aí em Star Wars. Muita gente não acredita também. O que é bacana é que, assim, revolucionou a linguagem de cinema para a ficção científica, para o lado mais pitoresco, mais fantasioso da coisa. É um filme de fantasia, mas que teve uma chance muito grande de ganhar o Oscar. O Oscar valorizou muito o trabalho lançado em 77 pelo seu dinamismo, modernidade, capacidade de entreter o público, e foi indicado ao Oscar de melhor filme. Ele não passou despercebido, ele levou lá algum prêmio da academia. Com certeza a montagem ele recebeu, direção de arte, logicamente, melhor som, melhor trilha sonora do John Williams para variar. Figurinos também foram para Guerra nas Estrelas, efeitos visuais, quer dizer, o filme ganhou pelo menos uma meia dúzia de Oscars ele levou para casa. Mas não levou o melhor filme porque nesse ano resolveram premiar o baixinho Woody Allen, que era um diretor que há muito tempo merecia estar ganhando, e escolheram justamente o ano de Star Wars para premiar o baixinho intelectual. Que gosto muito, adoro o Woody Allen, vou citar filme dele aqui com certeza, mas Star Wars perdeu realmente para o intelecto, né? Não teve jeito. Mas tá aí, gente, é só para dizer que é um filme que tem que ter, qualquer colecionador tem que ter esse filme. Digo mais, tem que ter a sextologia, tem que ter todos os filmes, mas o que eu apresento como o mais legal de todos, ainda acho que é aquele que deu origem a toda a série, tá? O filme episódio número 4, primeiro filme sobre Guerra nas Estrelas, lançado no ano de 1977. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.